Olá, oitavo ano 1. Vamos para mais uma aula de população. Segunda parte da nossa revisão. Se precisar de mais uma parte, o prof vai fazer, porque esse é um assunto muito grande, e tem que ser bem trabalhado. Então vamos ver onde nós paramos. Então tá aí, na aula passada nós falamos da densidade demográfica, mostramos aqui o mapa onde se encontra a maior população. Vimos que no Brasil a população não está distribuída no território todo, e já na Índia aqui, por exemplo, o território inteiro está com a população distribuída na área total do território. Então ele é um país bastante povoado e populoso ao mesmo tempo. Já o Brasil é um país populoso, porém o litoral aqui, a área do litoral, Nordeste, Sul e Sudeste, é a área onde está a maioria da sua população. Nós vamos falar hoje um pouquinho de crescimento vegetativo. A página 9. Crescimento vegetativo. A variação numérica de uma população, obtida principalmente pela diferença entre o número de nascimentos, taxa de natalidade e de óbitos, e taxa de mortalidade. Então, é o crescimento total da população, como que ela cresce. Tá? Taxa de fecundidade, conceito relacionado à taxa de natalidade, ou seja, nascimentos. Corresponde à quantidade média de filhos que uma mulher tem ao longo do seu ciclo reprodutivo. Então aqui, galera, é a quantidade de nascimentos, de crianças nascidas por mulheres. Beleza? Nós vamos ver agora como que isso é contabilizado, no site do IBGE. Então aqui nós temos o site do IBGE. Ele está fazendo a contagem da população. O tempo médio para aumento da população é de 20 segundos. Então, nós vamos ver aqui que tem 211 milhões, quase 212 milhões de brasileiros. E até o final da aula nós vamos ver quantos brasileiros já nasceram. Gravem esse número aqui, 938. Hoje é dia 21. E vamos ver até o final da aula como que esse número vai ficar. Voltando aqui. De acordo com relatórios sobre a situação da população mundial em 2019, do Fundo da População das Nações Unidas, a taxa de fecundidade média mundial é de 2,5 crianças com menos de 5 anos para cada mulher em idade reprodutiva. Esse textinho aqui desse quadro rosa, ele é interessante porque ele fala que o Japão está investindo em robôs. Já que a sua população está envelhecendo, os robôs estão fazendo as funções das pessoas que trabalham. Lembrando que o Japão é um país pequeno e não comporta uma grande quantidade de habitantes. Então, eles estão investindo em robôs. Porém, o problema de você investir em robô é os empregos. Se existe taxa de desemprego, então, se você coloca robôs, você vai continuar com pessoas sem emprego. Vamos falar um pouquinho agora da transição demográfica. E essa transição, ela vai ter fases. Ou seja, como que a população de um país muda, cresce? Será que vai ter mais velhos? Será que vai ter mais crianças? Será que vai ter mais adultos? Será que vai ter mais jovens? Essas são algumas perguntas que essas fases aqui respondem para a gente. Então, na primeira fase de transição, a gente chama de pré-industrial, que foi a fase antes da industrialização. Era um elevado nível de óbitos, que se sobressaíam sobre o nível de nascimentos. Então, até 1990, a gente podia acompanhar uma taxa dessa. Hoje, já não existe mais. Todos os países estão em crescimento.
Já na fase 2, a gente vai ter o número de nascimentos elevado, né, apresentando uma forte queda no número de mortes. E aqui a gente vai ter uma melhoria na alimentação, na saúde, né, vai vir as vacinas, principalmente na África e nos países da América Latina. E as populações vão ser mais jovens. Bem, a fase 3, ela tem um crescimento populacional muito forte. E nós podemos ver que o Brasil e Bangladesh estão nessa fase, né, de crescimento populacional. Porém, com o advento das mulheres no trabalho e outras pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, né, principalmente os jovens, essa taxa ela vem reduzindo um pouco, porque as pessoas não estão mais interessadas em ter mais de 2 filhos. Bem, a fase 4 de transição já é uma fase onde você tem a estabilidade entre nascimentos e mortalidade, ou seja, você tem uma população idosa, um país predominantemente com população idosa. E aí nós temos a Alemanha, né, a China também está ficando com a população muito idosa. Vamos passar aqui para o nosso gráfico, então. Bem, então, no nosso gráfico aqui, ó, nós temos essa linhazinha verde, né, que é da taxa de natalidade. Reparem que, pensando nos países que estão aqui, Índia, Brasil, Bangladesh, né, Japão, Rússia, Itália, China, Uganda, Nigéria, e olhando as fases, né, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, percebemos que a taxa de natalidade vem caindo, ou seja, vem diminuindo o número de nascimentos, tá? Até se estabilizar lá embaixo. E aqui nós temos a taxa de mortalidade, que é essa vermelhinha aqui, ó. Tá? Aqui, na primeira fase, ainda tinha as guerras, né, e doenças, as condições de vida eram horrorosas. E aqui a gente tem uma melhor alimentação, né, o que causa essa queda nas mortalidades, tá? Que é essa linha aqui que vai caindo também até se estabilizar ali, ó, junto com os nascimentos, tá? Desse lado aqui a gente vai ter esse morro aqui, ó, que vai subindo, né? Esse morro aqui, essa linha que mostra esse morro, é o crescimento populacional e as elevadas taxas de natalidade e mortalidade. Repare que na fase 1 aqui, ó, o morro está lá embaixo, ó, né? E aqui o negócio vai subindo, já que vai melhorando as condições, né, da população, a taxa de mortalidade vai caindo, então esse morro, a tendência dele é subir, tá? É o crescimento populacional. E vai se estabilizando até começar, de repente, a cair de novo. Aqui nesse textinho mostra que no Brasil, né, não existia muito controle, então as pessoas tinham muitos filhos, né, na década de 80, na década de 70, né, até ali, o começo dos anos 90, ainda tinha muitos filhos. Né? Com a chegada da tecnologia e os métodos contraceptivos, a coisa começou a decair um pouco. Os casais passaram a ter menos filhos. Bem, aqui nós temos as previsões demográficas, né? O professor já falou da crescente chegada da mulher ao mercado de trabalho, né? Cada vez mais elas estão ocupando até vagas que os homens ocupavam, né? Hoje em dia, para uma mulher trocar um pneu de caminhão, é bem fácil dentro de uma fábrica de caminhões, né? Existe uma máquina que ela não precisa fazer força nenhuma. Então, essa questão de ser frágil cai por terra. E aqui tem a disseminação dos métodos contraceptivos também, que o professor já falou. As campanhas de controle de natalidade, como na China, cada um só pode ter um filho. Hoje agora pode ter 2. Né? Já caiu isso aqui em 2015. E a grande urbanização das populações ali se concentrando nas cidades. Né? As famílias que costumavam criar muitas crianças para
trabalhar na lavoura, nas criações de animais, hoje tem menos filhos e geralmente esses filhos nem ficam mais na roça, como a gente chama, né, no interior. No Brasil a tendência é de crescimento da população, porém não se esperava, quando fizeram esse texto, não se esperava pela pandemia. Então, a cada dia que atualiza a quantidade de pessoas do Brasil, né, também tem que se atualizar com os dados da pandemia, porque a cada dia que nasce pessoas, né, a pandemia vai tirando algumas também. Então a curva lá, o gráfico do Brasil, ele vai ficar diferente do que era para ser no futuro. Então tá aí, galera, chegamos até as pirâmides etárias. O que são as pirâmides etárias? A gente usa elas para estudar a população mundial, né, para ver qual é a projeção para o futuro, quantos nascidos tem, se está nascendo mais mulheres ou mais homens, quantos anos essa população do país tem, como funciona isso. Então aqui temos uma pirâmide etária de primeira fase, tá? Temos uma pirâmide de segunda fase, pirâmide de terceira fase e pirâmide de quarta fase. Bem, vamos começar a explicar a primeira fase. A pirâmide de primeira fase, ela tem uma base larga, ó, base larga, né? E o topo dela é estreito. Bem, então nós temos uma pirâmide aqui com alta taxa de nascimento, ou natalidade, como está escrito aqui, e mortalidade também, tá? Então quer dizer que tem poucos idosos aqui em cima e muitas crianças nascendo. Repare que aqui é a idade de 0 a 5 anos, tá? E assim, uma quantidade boa de jovens, né? Já uma população adulta um pouco menor. Essa pirâmide aqui, galera, é hoje a pirâmide da Índia, tá? Uma pirâmide de base larga, uma população em crescimento, tá? Vamos passar para a segunda. Aí nós temos a queda das taxas de mortalidade lá em cima, ó. Repare que em relação à primeira, ela engrossa um pouquinho, né? A pirâmide sofre aumento da largura no topo, tá? Mas ainda continua nascendo bastante crianças, né? Tem uma população jovem um pouco maior do que a primeira, reparem aqui, e uma população adulta também um pouco maior do que a primeira fase, ó. Só para a gente comparar as duas. Vamos para a terceira fase, que é a fase que o Brasil está. Então, aqui nós temos queda da taxa de natalidade, o que mostra uma redução no número de crianças, tá? E o aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, tá? Os idosos e tal. Porém, com a pandemia, né, e vendo que essa população é a que está sendo mais atacada pelo vírus, está morrendo mais, né, a população acima de 60 anos, então essa pirâmide aqui, ou ela vai estacionar, e essa de adultos tende a engrossar mais também, né, ou ela vai ficar bem fininha, dependendo da quantidade de idosos que estão morrendo, tá? Então, é uma pirâmide que tem menos crianças, tá? Uma base de jovens aqui meio que estabilizada, tem bastante jovens, e o crescimento, aumento da expectativa de vida. Vamos para a quarta fase. E aí nós temos uma população com elevado número de idosos, né, e o total de mortos aí estabilizado um com o outro. E o total de mortos já supera aqui o número de nascidos. Então olha aqui, gente. Essa pirâmide aqui é a da China, por exemplo. Tá? Ela é uma base mais fina para o nascimento de crianças. Tem mais idosos, na Alemanha também, né? Mas a Alemanha teve a questão da guerra, né? E nós podemos também
demonstrar que a população alemã é, em sua maioria, de mulheres, porque os homens iam para a guerra e morriam, né? Tem uma população adulta aqui que é praticamente igual aqui a essa transição do jovem para o adulto, tá? Então, essa pirâmide era uma pirâmide de envelhecimento, tá? Diferente das outras, ó. Já passou por toda a fase de transição. Ou ela vai voltar a ficar igual à primeira, né, em algum tempo, ou ela vai se manter assim, tá? E diminuir aí o número de nascidos. Tem países que, quando a pirâmide está assim, eles começam, como o Canadá, por exemplo, a trazer imigrantes para o seu país, tá? Porque vários postos de empregos vão ficando sem pessoas para trabalhar, tá? Aqui um exemplo de um país africano. Esse país é Níger, né? E tem, ó, em sua maioria, crianças na base, ó, uma base crescente, tá? Olha lá, ó. Olha só até quando que nasce uma, uma criança de 0 a 4 anos, né? A maioria lá é criança. Só que lá na superfície, lá no seu topo, a pirâmide só vai no máximo a 84 anos. Então, a expectativa de vida dessas pessoas lá é até 84 anos. Né? Se fizer a média de todos aqui, ó, não dá nem isso. Vai dar muito menos. Então, envelhecer em Níger não é uma boa escolha. Pirâmide etária da Austrália. Aí, galera, nós temos ali aquela pirâmide que está chegando na quarta fase, né? Tem poucos nascimentos ali, ó, já estabilizando com o número de jovens, né? Número de adultos bem grande. E aqui o número de idosos, olha só, tem gente vivendo até quase 100 anos, né? Na Austrália. Então a expectativa de vida na Austrália é boa, porque é um país que, apesar de ser um país rico, né, ele investe nas pessoas também, tá? Ele é capitalista, investe, mas investe nas pessoas também. Então a expectativa de viver na Austrália é muito maior do que, por exemplo, aqui em Níger, né, onde o idoso morre cedo. Vamos ver se tem outra? Não, não tem outra. Vamos lá, a população e a preocupação com a fome. Vamos ver então a teoria malthusiana. Enquanto a produção de alimentos cresce de forma aritmética, a população cresceria de forma geométrica. Ou seja, ele achava que a quantidade de alimentos, que é nessa linhazinha azul aqui, ó, seria menor do que o crescimento da população e não teria possibilidade da produção de alimentos alimentar essa grande população que cresceria no mundo. Porém, algumas coisas, né, acabaram não dando certo para o Malthus. Ele não esperava que a tecnologia de agricultura agrícola não seria capaz de produzir alimentos, né? E ela hoje produz alimentos de forma muito grande, tá? Aqui diz exponencial, eu estou aí só mudando o termo para vocês. Também ele não acreditava que os países mais pobres poderiam reduzir sua população, o que está acontecendo, né? Existe uma desaceleração no crescimento das pessoas, no crescimento do nascimento das pessoas. E ele também não esperava que o sistema capitalista fosse se adequar a essas demandas de alimentos. Tá? Então, essas três coisas aqui meio que jogaram por terra a teoria malthusiana do crescimento da população pela produção de alimentos, tá? Durante o tempo. E uma coisa interessante também é que, apesar do mundo
produzir alimentos que dê para matar a fome da população toda, o problema está no acesso, tá? No acesso a esse alimento. Se o produto é caro, como que uma pessoa pobre vai comprar o alimento? Ela precisa de dinheiro. Logo, nem todo mundo tem acesso à alimentação. E aí vocês veem aí essas ONGs, essas campanhas para ajudar as pessoas a terem o alimento diário, né? Tem país que nem água tem. Então você imagina. É uma situação complicada, né? É por isso, galera, que não podemos desperdiçar alimentos. Fazer comida demais em casa, né, e estar jogando fora. Imagina que tem um monte de pessoas querendo comer, né? Então vamos ter um pouco de consciência e desperdiçar o mínimo possível, tá? Galera, então é isso. Vamos lá ver agora como é que está o nosso relógio do contador da população. Olha aí, já passamos lá né, tínhamos aqui quase 943 mil. Ainda vamos ultrapassar os 943 mil aqui, né? E a gente não consegue chegar aos 212 milhões, né? Todo dia esse número é atualizado, tá? Então comparem lá, né, o número no começo da aula com esse número aqui, né, de nascimentos. Agora temos 211 milhões, 942 mil. Opa, mais um. 0,38 nascidos no Brasil, né? Olha como é que nasce rapidinho. A cada 20 segundos ali, nasce mais um brasileirinho aí com fome. Cheio de vontade de comer. Vamos ver se vai nascer mais um. Ah lá, mais um. Espero que tenham gostado da aula. Nós vamos ter uma terceira parte dessa parte de população, né? E até o próximo vídeo.